O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Quanto ensinamento para nós na liturgia de hoje. Muitos ensinamentos, muitos. Esta parábola do fariseu e do publicano, ela tem muito nos ensinar, mas muito mesmo, porque a partir disso depende a nossa salvação. É uma atitude interior, porque, meus irmãos, nós seres humanos, todos nós, com exceção da Santíssima Virgem Maria, que Deus a privou do pecado original, mas Nossa Senhora, ela foi privada do pecado não pelos méritos próprios dela, mas em virtude dos méritos futuros de Cristo na cruz. Nossa Senhora foi salva por Jesus. Jesus salvou Nossa Senhora. Como? Antecipando para ela tudo o que Ele daria para nós. Porque no final das contas, lá no céu, na glória e na ressurreição, seremos todos santos, puros, irrepreensíveis, imaculados diante dos olhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Então Deus agraciou Nossa Senhora, e ela sabe disso. Ela sabe que ela é tudo isso, porque ela é muito humilde. Deus a agraciou. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Ela não atribui a si mesma a sua beleza, a sua santidade, a sua humildade, a sua pureza. Ela que não tem a mancha do pecado original, ela não atribui a si, ela atribui a Deus. Mas com exceção de Nossa Senhora, todos os seres humanos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós conservamos a imagem de Deus. Padre, o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é que nós somos seres dotados de inteligência, vontade e liberdade. E a nossa alma é imortal. Assim como Deus é eterno, nós também seremos eternos. Não morreremos jamais. A semelhança de Deus. Qual que é a semelhança de Deus? Deus é puro, Deus é justo, Deus é equilibrado, Deus é feliz, Deus é belo, Deus é amor pleno. Esta semelhança nós perdemos com o pecado original. Então, já que o ser humano não consegue mais imitar o seu Criador, o seu Pai,
O que Deus fez? Enviou o seu Filho para viver a nossa condição miserável. Que isso, Padre? Sim, Jesus desceu do céu e assumiu tudo aquilo que nós somos, diz a carta aos Hebreus, exceto o pecado, para nos salvar, Então, já que nós não conseguimos imitar Deus naquilo que Ele tem de mais profundo, que é o amor, um amor incondicional, uma verdade que não tem mancha, uma beleza intacta, já que nós não conseguimos fazer isso mais, Deus vem imitar a nossa vida, nossas dores, nossas tristezas, nossos fracassos, exceto no pecado, os julgamentos, as injustiças que recebemos, as fraquezas. Ele se compadece de toda a nossa condição. Então não tem um ser humano na face da terra que possa dizer assim: eu não creio em Deus porque Deus está muito distante de nós. Mentira! Deus está perto de nós porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você nasceu provavelmente ou na cama da sua casa, com a parteira. A maioria de nós deve ter nascido na maternidade, assistidos. Jesus nasceu num coxo de um boi, de ovelha, num estábulo, num presépio. A tua casa, eu tenho certeza que tem mais de 3 cômodos. A casa de Jesus tinha 3 cômodos. Eu tenho certeza que nós ganhamos muito mais dinheiro, salário, do que São José e Nossa Senhora na pequeníssima oficina de Nazaré. Eu tenho certeza que a nossa cama, o nosso travesseiro é muito mais macio do que nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o seu carro, o nosso carro, o ar-condicionado do nosso carro nos leva muito mais longe do que o lombo do burrinho de São José e Nossa Senhora para transportar o menino Jesus. Jesus viveu uma vida muito mais austera do que a nossa. Jesus viveu uma vida muito mais penosa do que a nossa, cruzando desertos, andando a pé. Muitas vezes Jesus andava a pé 20 quilômetros por dia, a pé, para levar a boa nova, para o encontro dos pobres, dos pequenos, dos necessitados, anunciar o Evangelho. Então, quem crê em Deus, deve crer num Deus real, não num Deus imaginário. Por que os ateus não creem em Deus? Porque eles imaginam alguma coisa a respeito de Deus. Mas nós não precisamos imaginar quem é Deus, porque Deus se fez homem. Ele mostrou o seu rosto, Ele mostrou sua carne, Ele morreu numa cruz. Vocês que já perderam os filhos, mães e pais que já perderam os filhos, será que o teu filho foi morto ou morreu de forma tão ignominiosa, vergonhosa, humilhante como a morte de Jesus? A morte de Jesus foi muito mais humilhante e dolorosa do que a morte de todos os seres humanos. O nascimento de Jesus também foi algo muito pequeno, humilhante, a vida de Jesus. Então, se vocês não perceberam, o rosário, nós vamos passando todos os mistérios da vida de Cristo. E quem vai rezando o rosário e meditando as Sagradas Escrituras, vai retomando novamente aquilo que perdemos, a semelhança de Deus. Diga, compadre, temos a imagem de Deus, mas perdemos a semelhança. Mas quando rezamos o rosário, quando confessamos os nossos pecados, quando nós viemos à missa, e principalmente quando recebemos Jesus na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, tão sublime sacramento, o Senhor vai devolvendo para nós a sua semelhança. Nós vamos novamente nos assemelhando a Jesus. E de tudo que Jesus mostrou no Evangelho, o mais bonito de todos, encantador, arrebatador, é a sua humildade.
Mateus capítulo 11, versículo 29: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, está nos ensinando a não julgar os outros. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, porque à medida que julgardes, também sereis julgados. À medida que condenardes, sereis condenados. À medida que perdoardes, sereis perdoados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Infelizmente as pessoas julgam muito. Eu não sou como aquele. Veja o que ele faz, veja o que ela deixa de fazer, veja isso, veja aquilo. E essa parábola do fariseu e do publicano quer nos mostrar isso. Porque nem tudo que reluz é ouro, porque aquele que parecia estar lá na igreja com as roupas limpinhas, jejuando, devolvendo o dízimo, rezando a Deus, não era nada daquilo, não era nada daquilo diante de Deus. São Francisco diz uma coisa muito certa: o homem é aquilo que é diante de Deus. Vamos repetir? O homem é aquilo que é diante de Deus. E sabe o que nós somos diante de Deus? Todos nós? Pó e cinza. Gênesis capítulo 3, versículo 9: tu és pó, ao pó voltarás. São Bernardo de Claraval, ele diz assim: homem, nunca esqueça do que és, do que eras, pó. Medita no que és, vaso de esterco. Não esqueça do que serás, pasto de vermes. E não permita que o orgulho tome conta do teu espírito. Então vamos pedir a Deus nosso Senhor, nesta missa, nesta liturgia, essa semana, a humildade. Porque o publicano, cobrador de impostos, ele era assim, um pecador público. Porque os cobradores de impostos trabalhavam para os romanos, trabalhavam para o império, e era visto como pessoas de corrupção, pessoas interesseiras, que punha a mão no dinheiro do povo. Mas aquele homem entrou na igreja e entrou com humildade, ajoelhou, pediu perdão das suas faltas, pediu perdão dos seus pecados, e ali ele foi justificado. É o que nós precisamos. Nós precisamos desta graça, de não nos colocar acima dos outros, porque só Deus conhece o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 8: os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Não julguemos ninguém. E São Francisco dizia: adúltero ele, pior eu; ladrão aquele, pior eu; de má vida aquela, pior eu. É o contrário. Ao invés de nós nos exaltarmos acima dos outros, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e do próximo. Isso não significa perder a nossa dignidade, porque Jesus, Maria e José são os mais dignos. Jesus é Deus, Nossa Senhora Imaculada, São José Castíssimo, e eles nunca ficaram acima dos outros. Pelo contrário, eles se rebaixaram para ajudar, para salvar cada um de nós. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em seu prejuízo do pobre, mas escuta sim a súplica dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem a viúva que desabafa as suas mágoas. Quanto mais uma pessoa sofre, quanto mais uma pessoa está numa condição de luta, ali está o ouvido de Deus, ali está o coração de Deus, o olhar de Deus. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e as suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso. Não descansará o Altíssimo até que intervenha.
faça justiça aos justos e execute o seu julgamento. Jesus diz que aquele homem que exaltou a si mesmo foi para casa sem ser justificado. O outro, que era pecador público e sabia que estava errando, pediu perdão e voltou para casa justificado. Padre, o que significa ser justificado? Significa que só um é justo, Jesus Cristo. Só Ele é justo. Só o Senhor Jesus é justo. Não existe mais ninguém que é justo. Só Ele é justo. E Ele nos justifica. Padre, como que Jesus nos justifica? Mediante a fé, mediante o reconhecimento das nossas próprias faltas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus que te justifica na cruz. Se você é amigo de Jesus, você tem justificação. Se você não é amigo de Jesus, a tua conta pesa sobre os teus ombros, aqui na terra, e depois, se morrer assim, com orgulho no coração, achando que nós somos melhores do que os outros, querendo dominar Deus, querendo amordaçar Deus, né? Querendo domesticar, desculpa essa palavra, querendo domesticar Deus. Não, eu não faço isso, eu sou bonzinho, eu sou tranquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu trabalho, eu pago os meus impostos, eu pago o dízimo, eu sou bom, eu sou bom. Se você disser que você é muito bom, Deus vai mostrar quem que você é. Aos olhos de Deus, todos nós somos dignos de condenação. Se ficarmos nos exaltando, Deus mostrará os nossos pecados. Nisso consiste o juízo final. Quem aqui na terra passou a sua vida pedindo perdão dos seus pecados, batendo no peito e se humilhando, será justificado no juízo final. Quem aqui na terra passou a dizer: não, eu não faço nada de errado, eu não preciso de confissão, eu sou bom, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu não preciso de confessar com o padre, eu não preciso manifestar as minhas misérias para ninguém, é só eu e Deus, porque eu já faço as minhas coisas. Eu tenho dó dessa pessoa, porque hoje ela tem receio de esconder as suas misérias diante de um homem no segredo do confessionário. Mas vai chegar um dia, essa pessoa que exaltou a si mesma e escondeu os seus pecados dos sacerdotes, terá todos os seus pecados sendo revelados para toda a humanidade, por toda a eternidade. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Nossa Senhora é tudo que é, porque foi a humilde serva do Senhor. Lúcifer perdeu tudo, se tornou um pior dos demônios, porque exaltou a si mesmo. Dentro de você tem um publicano humilde, que busca Deus com confiança, mas dentro de você também tem um fariseu que se acha melhor do que os outros. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que arranque de nós esse coração de pedra, esse coração que se vê melhor do que os outros, que acha que sabe todas as coisas, que acha que pode julgar, que pode emitir a sua justiça. Padre, e todas essas injustiças que nós vamos vendo na sociedade, ensina a igreja, não esqueça disso, não esqueça disso. Estamos todos sendo filmados. O DVD da sua vida, o Blu-ray da tua vida, o HD da tua vida está ali reservado para o juízo final. Então toda a injustiça que a gente vê nessa terra terá diante dos olhos dos anjos e de todos os seres humanos, com Jesus sentado no trono, fazendo justiça de todas as coisas.
Então não se coloque no lugar de Deus, não se coloque no lugar de Deus, não julgue as pessoas, seja o que for, não julgue as pessoas, porque do jeito que você vai julgar, você também será julgado, e você não é santo não, meu irmão, nós não somos maculados não, a nossa capivara, a nossa ficha nos condena. Então, reflita sobre isso e volte a rezar. Volte a rezar. Papa Leão XIV disse esses dias, eu termino a homilia com ele: feliz de você que vem na missa com o coração aberto. Feliz de você que vem na missa para a sua conversão, para a sua transformação de vida. Mas infeliz daquele que vem só para cumprir preceitos, indiferente com a Eucaristia, porque sabe que tem que confessar, sabe que tem que emendar a vida, sabe que para receber Jesus no Santíssimo, a gente precisa emendar a vida, deixar algumas coisas erradas para trás. Feliz desse que vem aberto para a conversão, mas, disse o Papa Leão XIV, triste daquele que vem na missa aos domingos para cumprir preceito, sem comprometimento com os mandamentos, sem comprometimento com a oração, se assemelha ao fariseu, volta para casa pior do que entrou, volta para casa pior do que entrou, porque já virou professor de Deus, né? Acha que não precisa aprender nada, porque já sabe tudo, vai lá só fazer o que precisa fazer e vai embora para casa. Coitado desse fariseu, hipócrita. Não, quando a gente vier a uma missa, seja qual for, das 8h30, das 10 horas, das 18 horas, nós viemos aqui para a nossa conversão, e os humildes sairão justificados, sairão agraciados. Pode entrar na igreja o maior pecador do mundo, se ele entra com humildade diante de Deus, ele sai perdoado. Agora, se a gente vem na igreja com espírito de farisaísmo, achando que a gente sabe tudo, que a gente é melhor do que os outros, julgando os outros, eu tenho dó, para não dizer outra coisa, de uma pessoa assim. Que Deus nos livre e nos guarde disso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado da Virgem Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria vamos rezar a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.